Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os efeitos colaterais e positivos do teste de unidade. Aquelas coisas que vão aparecer depois que você aprender a fazer testes, depois que você começar a fazer testes com mais consistência, com mais frequência, e são efeitos que às vezes a gente nem nota, eles passam desapercebidos ali, a gente nem percebe. Então, vou dividir um pouco da minha experiência com vocês, coisas que o teste me trouxe e que com certeza quando você começar a fazer mais testes, isso também vai acontecer com você ou talvez aconteça coisas parecidas aí. Para começar, por que falar sobre isso é importante? Por que eu acho legal a gente discutir sobre esse assunto? Porque eu quero te mostrar que teste de software vai muito além das discussões sobre qualidade. Eu sei que qualidade é uma coisa importante que você deve discutir aí na sua empresa. Eu não vou entrar no mérito daquilo que você considera qualidade, daquilo que a sua empresa considera qualidade. E geralmente a gente sempre acaba indo para o lado do bug. Acho que é uma das únicas coisas que é indiscutível aí, né? Ter poucos bugs nas suas entregas. Mas existe muito mais coisas que o teste pode trazer que vai além da qualidade da sua entrega. E muitos desses aspectos, eles estão ligados a você como deve, a sua carreira, a sua profissão, melhorar as suas habilidades como programador, como programadora. Existem benefícios que são indiretos. Coisas que vão mudar na sua cabeça, vão mudar na forma como você pensa. Depois, claro, de você fazer testes com consistência, né? Fazer testes toda vez que você vai fazer uma entrega ali, não fazer um teste ou outro, porque senão você não vai conseguir gerar esses benefícios. São coisas de médio para longo prazo. Mas existem benefícios indiretos, coisas que a gente não enxerga. E tem muitos devs que fazem testes, eles colhem os benefícios, mas eles nem percebem. Eles nem conseguem notar que eles melhoraram. E eu acho que é fundamental a gente entender, ou pelo menos perceber, que houve essa melhora. Porque senão a gente acaba trabalhando achando que não faz sentido. Como eu disse muitas vezes, o conceito de qualidade ele vai variar de empresa para empresa. E às vezes o fato de você fazer teste, infelizmente, não vai reduzir a quantidade de bugs que você tem. Pode ser que você tenha bugs por N motivos diferentes. Não é só o código, não é só a falta de teste de unidade que você tem lá. Tem vários motivos que vão te levar a ter bugs. E aí, quando a gente associa esse conceito de qualidade diretamente a bugs, e aí você faz teste, você gera cobertura, mas a quantidade de bugs não diminui, fica parecendo que você está fazendo um trabalho inútil lá, que você está fazendo coisa que não serve para nada. E não é verdade. Eu quero que você enxergue a sua evolução depois que você começar a fazer os testes. E aí, obviamente, eu quero te convencer a testar mais, eu quero te incentivar a fazer mais testes. Porque afinal, se você não fizer testes consistentemente, você não vai enxergar esse tipo de melhoria. Como eu disse, são coisas de médio para longo prazo. Não vai aparecer hoje. Se você começar a fazer teste agora, essas coisas não vão aparecer. Talvez apareçam aí, não sei, de repente você é fora da curva aí, mas estatisticamente é muito provável que isso vai demorar para aparecer. Porque são coisas que você vai repetindo, que você vai percebendo, né? E aí você vai melhorando ao longo do tempo. Quanto mais teste você faz, mais você melhora. E aí se você conseguir perceber essa melhoria, eu tenho certeza que você vai ter um incentivo a mais ali para continuar testando. Pô, de repente não está baixando a quantidade de bugs, mas eu estou melhorando em várias áreas diferentes aqui e eu não estava vendo. E aí eu quero que você se sinta motivado, que você se sinta motivada a testar mais. Não é por isso que eu fico gastando aqui saliva no canal para te convencer a fazer teste. Eu quero que você realmente faça, que a sua carreira dê uma decolada, porque funcionou comigo, eu tenho certeza que vai funcionar com você também. E aí, então, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou te falar aqui hoje, que você vai assistir e que, pô, isso aqui vai melhorar, vai mudar o jeito de eu olhar para o teste, ou vai mudar alguma coisa ali no meu dia a dia? O primeiro ponto é ficar presente para essas melhorias. É muito importante que você fique presente, que você entenda, que você perceba, que você enxergue.
Não tem como você melhorar alguma coisa que você não percebe e que você não entende. Se você não visualiza as suas melhoras, né, que você está melhorando, que as suas habilidades de programação estão melhorando, não vai adiantar, você não vai conseguir melhorar de fato. Né? Você vai achar que você só está fazendo coisa ali à toa e que não está gerando resultado. E esse que é o principal ponto aqui dessa conversa. Presença gera foco e foco gera resultado. O resultado não brota do chão, você não vai conseguir desenvolver suas habilidades, você não vai conseguir ver a sua evolução se você não entende. E para entender, você precisa de foco, você precisa focar naquilo. Eu sei que se eu fizer teste eu vou melhorar. Se você não tiver foco, rapidamente vai acontecer alguma coisa no seu dia a dia ali, você vai largar o teste de lado. Acontece com todo mundo, acontece comigo inclusive. Eu fico aqui falando para você que teste é legal e em várias situações do meu dia a dia, em vários momentos do meu dia a dia, aparecem coisas ali que me tiram o foco do teste. E eu começo a achar que não vale a pena. Eu vou fazer isso aqui porque é rapidão, não preciso fazer teste para isso. Acontece com todo mundo, vai acontecer com você, acontece comigo também. Então, quanto mais foco você tem, mais resultado você gera. Se você focar em testar, porque você entende o motivo de você fazer o teste de unidade, vão aparecer os resultados. Não tem como não aparecer. Se, na pior das hipóteses, como eu disse lá, o seu conceito de qualidade não abaixa a quantidade de bugs, continuam aparecendo os bugs ali, alguma coisa ali dentro de você, dentro da sua habilidade de programação, vai mudar. E eu quero que você enxergue isso. E aí, quando você começar a enxergar mais, você vai sentir mais vontade de experimentar o teste. Tem muitos devs que ficam ali, mas eu não sei se eu testo, porque eu não sei se precisa, eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente, eu não sei se... Não, você não precisa saber, você só precisa experimentar. Quanto mais você experimentar, mais resultado você enxerga, e aí você vai sentir mais vontade de testar ali, e eu acho que a gente começa a ir para um caminho melhor do que esse que a gente está agora dentro da área de tecnologia. Então vamos lá, quais são os efeitos colaterais positivos que o teste de unidade gerou para mim? O primeiro deles na parte técnica. Eu aprendi muito sobre a arquitetura de software. Quando eu comecei a mexer com teste de unidade, eu comecei a esbarrar em alguns problemas que eu não sabia resolver. Um deles é a injeção de dependência. Eu tive um problema muito grande com isso quando eu comecei, lá em 2000 e alguma coisa, sei lá, 2006, 2008, mais ou menos quando eu comecei a fazer teste de unidade, era ainda muita coisa em VBNet, eu não mexia muito com C# ainda, não tinham muitos frameworks disponíveis, o framework da Microsoft era bem ruinzinho, o MS Test, né? Eu comecei com NUnit, era um pouco difícil, tinha que rodar um negócio de um jeito esquisito ali, não era integrado ao Visual Studio, tinham várias barreiras ali para quebrar. E a questão da injeção de dependência foi uma barreira muito grande. A galera do Java é um pouco mais habituada com isso, né? Mas o pessoal do .NET não era, pelo background que a gente tinha. Então, quando a gente migrou para .NET, não existia esse conceito. E aí muitas coisas ficaram difíceis de entender. E eu não conseguia entender como funcionava a injeção de dependência, não ficava claro. E aí depois de um tempo que eu comecei a estudar mais sobre arquitetura, fui forçado a estudar, né? Tive que pesquisar, entender como funciona, por que é daquele jeito. Eu ainda assim, eu fiquei muito tempo usando a injeção de dependência sem entender direito como é que era para fazer as coisas. Sem entender de onde que saía, pô, como é que ele injeta aqui? No .NET hoje é muito simples, né? O mecanismo de injeção de dependência do .NET é muito fácil de usar. Antigamente você tinha que usar frameworks externos. E aí você precisava entender várias coisinhas ali. Então, eu fui empurrado para essa área de arquitetura de software, mas foi muito bom, porque ser empurrado para isso me estimulou a estudar mais. Depois que eu descobri a injeção de dependência, comecei a descobrir que tinha um monte de outros padrões, tinha um monte de outros conceitos ali, outras coisas que eu tinha que aprender que eu não sabia. E que era extremamente fundamental para conseguir usar o mínimo do mínimo ali, para poder fazer teste de unidade. Então foi muito bom por causa disso, me estimulou a estudar mais. E eu sei que tem muita gente que fala, mas aí, cara, você pega um curso, você assiste lá. Na época nem tinha uma demanda tão grande assim de cursos como tem hoje, né? Cursos online, tinha muito curso presencial. Hoje em dia, praticamente tudo que você quiser, você consegue aprender pela internet. Mas na época já não tinha muito. Mas ser estimulado
por outras pessoas é diferente de você ser estimulado por coisas que você precisa. A necessidade faz você correr atrás das coisas de um jeito bem diferente. Então, por mais que as pessoas digam para você que é importante estudar arquitetura de software, que é legal você entender os conceitos, não só ficar lendo livros, li sobre arquitetura hexagonal, li sobre Clean Architecture, é muito legal, é muito louco. Só que quando você vai para o dia a dia, você não aplica. Você não faz aquilo que está lá no livro. Até porque muitas dessas coisas que você vê sobre a arquitetura de software estão na base das suas soluções, né? Estão na base do desenho do seu software. E às vezes você não consegue alterar isso. Você não tem nem o poder de decisão para mudar. Você chegou agora no time, né? As pessoas não querem saber se você quer mudar ou não, se você tem conhecimento ou não. Ou às vezes você é iniciante, está começando na carreira ali. E muitas vezes você nem entende direito como que usa, né? Você até quer usar, mas até pode ter uma janelinha ali para poder fazer, mas você simplesmente não sabe, você não se sente seguro, você não tem segurança ali de aplicar. Então é muito diferente as pessoas dizerem que é legal do que você sentir a necessidade de. Então eu acho que esse foi um dos grandes benefícios que o teste de unidade trouxe para minha carreira. Ele me estimulou muito a estudar sobre arquitetura de software. E até hoje eu continuo estudando, porque é um assunto gigantesco. Parece que mudam as coisas. No final a gente acaba descobrindo que é sempre a mesma coisa, né? É só o conceito que para você está mais claro ou menos claro. Mas tem muita coisa para se estudar nesse campo. Eu acho que é bem legal quando você tem alguma coisa do seu dia a dia te estimulando a estudar sobre isso. Eu acho que faz muita diferença na carreira de qualquer dev. Um segundo ponto na parte técnica aqui. O teste de unidade ele me fez pensar em código mais simples. É outro tipo de coisa que também a gente escuta as pessoas falando, a gente vê artigo, vê vídeo na internet, todo mundo fala. Você tem que fazer um código menor, com menos linhas, resolver as coisas de um jeito simples. Mas é difícil você fazer isso. É difícil. E nesse ponto, não faz tanta diferença quanto parece se você tem muita experiência ou se você tem pouca experiência. Existem devs com muitos e muitos anos, de décadas de experiência, que não conseguem escrever um código simples. Um código com menos linhas, com menos firulas. Cara, como tem dev que faz firula. Às vezes você pega um negócio que você podia fazer com uma linha. O dev vai lá, faz um if, não sei o que, e deixa tudo difícil de entender, difícil de ler. E código complexo gera teste complexo. Então, quanto mais teste você faz, mais você começa a se ver obrigado ali a fazer um código mais simples. É difícil testar código complexo. Eu diria até que 90%, 80% das vezes que você olha para o código e você fala, não consigo testar isso, não é porque você não tem conhecimento técnico suficiente sobre teste. Não é porque você não sabe criar um mock, não é porque você não sabe fazer um assert. Não é isso. É porque o código da sua aplicação está difícil de entender. E aí tem gente que tem décadas de experiência e não consegue fazer um código fácil de entender. Eu conheço muito dev que até hoje, quando abre o próprio código, não consegue dar manutenção. Porque ele fez o código há 2 semanas, há 1 mês atrás, depois ele fica olhando para trás e fala, nossa, mas o que é isso que eu escrevi aqui que eu não sei? Eu canso de ver isso todos os dias. A experiência não vai deixar você fazer um código melhor, né? A experiência não é uma credencial de qualidade. Se fosse, um motorista de táxi seria piloto de Fórmula 1. Isso não é verdade. O cara dirigir 20 horas por dia não credencia ele a ser um piloto de Fórmula 1. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas escrever teste, sim, vai fazer você pensar em código mais simples. Eu era muito firulento. Até hoje eu tenho que tomar um certo cuidado. Porque eu fico aqui elaborando lógicas malucas para fazer as coisas. E, cara, quanto mais eu testo, mais eu percebo que eu estou fazendo firula. E isso faz toda a diferença. Perceber que você está fazendo a coisa errada. Tem muito dev que não percebe, ele escreve e acha que aquilo é certo. E não estou dizendo que as pessoas fazem código errado, que eu sou o dono da razão. Não é isso. Mas sempre existe uma forma de você deixar seu código mais simples, mais claro. E todas as técnicas que existem para fazer isso são estabelecidas. São coisas que você pode estudar. E aí, quanto mais você estuda, mais você fica presente para aquilo.
O teste de unidade é uma ótima ferramenta para você ficar presente que seu código não está bom. Lembra dessa frase que eu falei? 80%, às vezes até 90% das vezes que você fala que não consegue testar seu código, não é porque falta conhecimento seu sobre teste de unidade. Não, você não precisa aprender mais sobre XUnit, sobre NUnit, sobre MSTest. O que você precisa é aprender a fazer código mais simples. Código simples, é só você parar para pensar numa coisa, um exemplo bem exagerado. Se você tem um código, um método, com uma linha, você vai ter dificuldade nível 1 ou nível 0, sei lá, né? Só tem uma linha. E o seu código não faz praticamente nada. Se você tem um código que tem 1000 linhas, a dificuldade desse teste é 100, 200, sei lá. É uma dificuldade gigante. E não é também que você tem menos linhas que o código é mais simples. Né? Código simples não significa menos linhas, mas com certeza, com muitas linhas, seu código vai ser complexo. E aí seu teste vai ser complexo. Então, você tem que entender como você faz para deixar seu código mais fácil de ler. Como separar a responsabilidade das coisas. Onde é o limite, onde começa uma coisa e termina outra. Em que momento do método ali da minha lógica que isso aqui faz parte da classe que eu tô ou que deveria estar em outra classe. E eu estou juntando tudo no mesmo método. Olha a importância de você entender a arquitetura de software. A arquitetura de software é um jogo de limites e responsabilidades. Tem várias coisas nesse definir limites e responsabilidades. Né? Mas na prática é só isso. É você entender aonde começa uma coisa e onde termina outra coisa. É simples assim. Não é tão fácil quanto eu gostaria que fosse, né? Mas o conceito geral é sempre o mesmo. Né? Um jogo de limites e responsabilidades. Muito importante você aprender a arquitetura de software também para fazer código mais simples. E outra, quando você começa a fazer mais testes de unidade, você vai perceber onde você deve usar design patterns. Porque também não adianta você estudar arquitetura de software que nem um maluco, que nem uma maluca aí, e achar que é só sobre aplicar design patterns. Nossa, vou fazer aqui um strategy, vou fazer aqui um proxy, vou aplicar aqui um observer. Vou fazer um mediator, vou fazer... A gente aprende um monte de palavra maluca que tem na área aqui, que a gente adora termo, né? Adora falar um termozinho ali, usar um negócio bacana na reunião, faz a gente parecer mais inteligente. E eu não estou criticando porque você faz, porque você não faz, porque todo mundo faz, inclusive eu. E faz parte da nossa profissão. A gente quer demonstrar que a gente tem conhecimento. Mas não adianta você ter conhecimento, saber coisas, se você não sabe aplicar. Muitos devs não entendem onde que a gente aplica um pattern e onde a gente deve aplicar outro. E mistura as coisas, aplica em lugar que não tem necessidade. Teste de unidade é uma ótima ferramenta para você entender. Porque quando você coloca um pattern errado, né, o pattern certo, né, no lugar errado, o teste fica muito esquisito. Você vai olhar para essa situação que você vai olhar para o teste e vai falar, nossa, mas como é que eu testo isso? Eu não sei testar. Não, é porque você está aplicando a solução que talvez seja certa, mas no lugar errado. Você está fazendo do jeito errado. Ou no momento errado, de repente não era esse pattern, de repente era outro. De repente você nem precisava de um design pattern, né? Você está super utilizando, que é muito comum também. Então o teste de unidade te mostra muito sobre isso. Me mostrou muito. Eu sou desses também que quando eu via um design pattern novo, quando estava começando a estudar, eu falei, nossa, aqui eu vou usar isso aqui porque é muito legal. E às vezes era legal, era divertido, mas não era útil. E aí, quando eu comecei a fazer teste de unidade, eu comecei a perceber que eu fazia isso. Olha que loucura, hein? Se eu nunca fizesse teste, eu nunca ia ver, eu nunca ia enxergar. Né? E é por isso que eu falei lá no começo, presença gera foco. Quando você entende, quando você percebe, você começa a focar em melhorar. Essa é a grande diferença. Bom, e aí o teste de unidade não me ajudou só na parte técnica. Porque a gente é muito ligado com a parte técnica. Eu, pelo menos, gosto muito, acho muito interessante, legal. Mas programar não é só sobre tecnicidades, né? É sobre escrever código, sobre olhar para a tela preta aqui e ficar escrevendo código. Tem muitas coisas que a gente tem que fazer que estão além do editor de texto aqui, né? Além da nossa IDE. Então, o teste de unidade também me ajudou em vários aspectos comportamentais, coisas que eu fazia de um jeito e depois eu comecei a melhorar também. Um dos pontos interessantes nessas melhorias é a análise de problemas, ou chamado troubleshooting, né? Depende da empresa que você
trabalhei, às vezes o pessoal fala o termo em inglês, às vezes em português, analisar problemas. Isso é uma coisa que é fundamental para todo dev. Um dev que não consegue analisar um problema que está acontecendo em produção ou que está impactando o time e conseguir chegar em soluções possíveis ali, se você é um dev e não consegue fazer isso, você não está servindo para nada de verdade, você só está digitando código. A gente faz isso a todo momento, resolver problemas. Há algumas semanas aí, lá na empresa, a gente estava fazendo a implantação do Datadog, que é um software de APM que faz monitoração em sistemas. Não vou entrar muito em detalhe aqui, talvez você conheça, talvez você não conheça, mas a gente estava com alguns problemas com o agente, né? Ele instala um agente no servidor ali para poder fazer essa monitoração. E a gente estava com problemas nas aplicações, tinha algumas aplicações que não estavam subindo. E aí eu entrei lá, conversei com o time, fiz alguns testes, fiz algumas entrevistas, né? Fui conversando com as pessoas para entender exatamente o que era. A gente conseguiu descobrir qual era o problema, conseguimos resolver lá. Depois o pessoal, o próprio time de infra ajudou a gente também a resolver outros problemas. A gente achava que eram vários, na verdade era um só, era o mesmo problema. E a gente conseguiu chegar na solução. Depois que passou toda essa análise lá, eu fiquei pensando, falei, pô, muitas das coisas que eu usei para conseguir chegar no problema são coisas que eu uso no meu dia a dia para fazer teste de unidade. Então, por exemplo, uma das coisas que me ajudou muito nesse dia aí foi ler as mensagens de erro. Olha só que coisa que deveria ser super trivial, mas às vezes não é. O pessoal estava fazendo análise sem ler o log. Existia uma mensagem no log, só que a mensagem do log estava muito comprida. E aí o pessoal não bateu, não rolou a telinha ali do Notepad para conseguir ler o que estava escrito. Se a gente simplesmente só tivesse lido o log, nós os devs, né? Porque aí o pessoal da infra não vai saber ler a mensagem e entender qual era o problema. Mas estava muito claro tecnicamente ali qual era a mensagem do log. Então se a gente tivesse só lido a mensagem, já resolvia metade do problema. Outras coisas que a gente começou a fazer ali, que eu também aplico no meu dia a dia, fazer testes, elaborar hipóteses. Pô, mas se for isso, né, se o problema for esse, então se a gente fizer essas ações aqui, ó, tem que gerar esse resultado. Isso vai ter que acontecer. Então a gente montava um cenário de teste, aplicava e aí executava o teste. Alguns testes deram um assert negativo, né, não rolou, e alguns testes deram um assert positivo. E aí a gente começou a ir para o lado do positivo. Pô, então se isso aqui funcionou, deve ser esse problema. E a gente começou a fazer essa análise baseado em testes. Olha só que louco. O fato de eu aplicar teste de unidade no meu dia a dia começou a me fazer pensar mais sobre resultado esperado, sobre ação e efeito. As coisas que você faz que vão gerar um resultado esperado. E aí comparar esse resultado com uma hipótese que você levantou. É a mesma coisa que a gente faz com o teste de unidade. Pô, se o meu código executa isso aqui, será que se eu passar um valor double, ele vai executar? Será que se eu fizer ele faz um parse de uma string aqui, será que essa string, se ela tiver no formato português, com um separador decimal vírgula, ele vai fazer o parse? Será que se tiver ponto, ele também vai fazer o parse? E aí a gente, quando está fazendo teste, a gente tem que fazer essa mesma coisa. A gente elabora um método de teste e analisa o assert, que é o resultado esperado, né? O efeito daquele teste que você gerou. É exatamente a mesma coisa. Eu achei muito interessante esse exemplo, queria dividir com você. São coisas que eu naturalmente talvez não fizesse, mas de tanto fazer teste de unidade, meu pensamento, minha forma de raciocinar sobre um problema, sobre procurar, fazer uma análise de uma situação, ela gira em torno de fazer teste. Então se eu não sei o que eu preciso explorar. Como que eu exploro? Fazendo teste. Roda isso aqui, vamos ver o que acontece. Roda isso, vamos ver se acontece. Se aconteceu isso, então vamos partir para essa solução. É muito legal quando você percebe isso que eu falei sobre a presença gerar foco. Quando você percebe que isso acontece, gera uma felicidade ali, né? Uma empolgação sobre fazer teste dá resultado de verdade. É isso que eu quero que você entenda aqui. Segunda coisa, no lado comportamental que mudou, gerou mais empatia com o cliente. Fazer teste de unidade gera muita empatia com o cliente, porque você começa a entender o problema que ele passa. Isso é uma coisa que eu não sei também. Às vezes eu acho que a gente devia
a gente começa a programar de um jeito muito errado, né? Porque depois que você começa a entender algumas coisas, você começa a perceber que a gente acaba desviando o foco do que a gente faz. E a profissão nasceu para fazer uma coisa e parece que às vezes a gente faz outra, né? Todo programador, ele nasceu com o trabalho de ajudar a resolver um problema das pessoas. A pessoa tem um problema, sei lá, precisava fazer uma contagem automática. A gente faz um software, aliás, precisava fazer uma contagem de um produto, a gente desenvolve software que faz essa contagem automaticamente, a partir de N critérios ali, porque ele tem um problema. Ele gasta muito tempo para fazer essa contagem. E se tivesse um software que faz isso automático, ele não precisava fazer isso, ele podia fazer outra coisa, usar o tempo dele para fazer outra coisa. E às vezes parece que a gente se perde disso, né? A gente esquece que a nossa verdadeira função, o nosso verdadeiro trabalho é ajudar o cliente a resolver o problema dele. A gente simplesmente pega as coisas para fazer e entrega features. Deve tarefeiro, a gente pega a tarefa e manda para frente. O que tem que fazer? Escrever isso aqui, ó. Ah, beleza, escrevi. Próximo. Não é tão diferente de um digitador, né? O digitador antigamente fazia isso. Ele não ficava pensando no que tinha que ser feito. Ele pegava um trabalho, o pessoal falava só, o que eu tenho que fazer? Tem que escrever isso aqui, ó. Beleza, eu vou escrever. Escrevia, passava para frente. Próxima tarefa. Devs não podem fazer isso. Programação é atividade criativa, então a gente precisa pensar. Mas a gente nunca pode esquecer que tem que resolver o problema do cliente. E o teste de unidade, ele me levou a olhar mais para o lado do cliente também. Porque toda hora você tem que voltar e entender qual era o problema original. Porque muitas vezes o software que você está escrevendo não resolve o problema. E em muitos casos aí você vê que o pessoal fala assim, mas eu estou fazendo teste de unidade e não está resolvendo os bugs, não está diminuindo os bugs. Um dos fatores que pode estar te impedindo é o fato de você não entender o requisito. De você não ir lá do lado do cliente e trocar uma ideia com ele. Ver o problema que ele passa. E isso é uma coisa que faz bastante diferença também. Quando você vê que ele está sofrendo, é difícil ignorar. É difícil de esquecer, porque você mentaliza que aquilo aconteceu. Pô, por minha causa ele passa mó perrengue ali. Podia ajudar. Você se sente comovido. O teste de unidade me levou muito a isso, né? Me levou muito mais perto do cliente do que do código, do que do programa que eu tenho que entregar. Gerar foco em resolver. Né? Resolver o problema do cliente. E não gerar mais problema. Muitas vezes a gente faz as coisas achando que está resolvendo, mas na verdade está gerando mais problema. E aí o cara fica chateado lá, ele fica reclamando. Chateado é uma forma boazinha de falar, né? Muitas vezes ele fica lá te xingando. Pô, esse cara não sabe fazer nada. Não sabe fazer direito, não me ajuda. Ele não está errado. Se você está fazendo uma coisa que não resolve o problema do seu cliente, você está errado, você está errada. Você tem que entender. E fazer teste de unidade vai te levar a entender. Porque se você olhar para o programa e você não sabe nem o que é para fazer, aí você já começou errado. É melhor nem começar a codar código nenhum ali. Não precisa se preocupar em fazer teste. Porque seu código não vai fazer nada que serve. Eu não sei também. Às vezes a gente lê ou a gente vai em reuniões para entender o que o cliente precisa. Na hora de fazer parece que a gente esquece. A gente mergulha numa bolha ali e começa a escrever código que nem uns malucos e esquece o problema original. E você começa a pensar em pattern, você começa a pensar em banco de dados, e você começa a pensar em query, e se eu vou usar list ou se eu vou usar um array. E o coitado do cliente tá com um problema ainda, você nem resolveu o problema dele ainda. Para pensar quantas vezes você se perguntou por que você estava fazendo uma determinada feature. Por que era importante? Alguém no seu time, eu espero, né, que alguém no seu time sabe até o que é. Mas é você que está fazendo. Você precisa entender. Se você não entender, você não vai resolver o problema. Você não sabe o que é. E aí como você testa? Se você não sabe o que é para fazer, como é que você vai saber qual é o resultado esperado? Não tem como, nem faz sentido. Então o teste de unidade vai te ajudar a entender tudo isso daí. Uma outra coisa muito legal que acabou acontecendo é que hoje em dia eu ajudo muito na revisão dos requisitos. Porque também é muito comum, quando você começa a entrar mais nessa parte de teste, com o requisito, com os clientes, é muito comum
que você vai ouvir coisas do tipo: ah, mas o cliente não sabe pedir. É porque ele pediu um negócio, mas ele queria outro. Ah, então ele é burro, não sabe pedir, né? E aí o outro lado fala: ah, mas o dev é burro, não sabe fazer. Não sabe fazer o que eu preciso. Eu pedi uma coisa, ele fez outra. Essa dissonância das coisas, né? Vem a mensagem de um lado, a gente entrega a outra, e do outro lado também não bate. Essas coisas acontecem porque a gente fica brigando pelos motivos errados. Muitas vezes o seu cliente, ele realmente não sabe pedir. Mas não é porque ele não sabe o que ele quer, porque ele sabe. Ele sabe muito mais o que ele quer do que você. Porque é ele que está trabalhando lá. E lembra, você está trabalhando para ajudar ele, para ajudar o cliente. Não é o contrário. Não é o cliente que trabalha para te ajudar. O seu trabalho ajuda ele. Então ele, mais do que ninguém, sabe do que precisa. E você precisa entender isso, você precisa mentalizar isso. O grande problema aqui é que muitas vezes o cliente ele não sabe traduzir o que ele precisa para as pessoas que vão executar o trabalho. O seu cliente provavelmente ele é muito bom em fazer as coisas que ele precisa, em fazer aquilo que ele quer, porque ele faz. Muitas vezes, e eu não estou falando ali de um cliente que, sei lá, um cliente do Spotify, por exemplo, que usa o seu software, apesar que ele também sabe, né? É diferente, mas a gente não tem tanto contato com o usuário final, né? A gente tem mais contato com clientes internos. Mas essa pessoa, às vezes, ela sabe fazer muito bem o trabalho dela, mas ela não sabe passar o trabalho dela para frente. Ela não sabe detalhar ele. Então, é nossa função tirar isso do seu cliente, tirar o software da cabeça dele. Ah, mas é muita coisa. Pô, mas como é que eu já tenho que escrever só, já tenho que aprender um monte de coisa, eu vou ter que fazer mais isso ainda? Pois é, bem-vindo à área de tecnologia. É assim que as coisas funcionam na tecnologia. A gente é o interessado em construir o software. Então é nossa responsabilidade entender as coisas. É por isso que eu sempre digo, o pessoal de TI ganha bem, não é à toa. É porque a gente precisa aprender um monte de coisa que os outros não precisam. Além da nossa própria profissão, a gente também precisa entender a profissão dos outros. E é por isso que a gente tende a ganhar mais. É uma profissão difícil. Eu não estou desmerecendo as outras profissões. Longe de mim aqui. Até porque, por exemplo, um médico também não precisa só saber sobre biologia, né? Ele precisa entender sobre o comportamento humano para ser um bom médico. É a mesma coisa para o dev. Se você quer ser um bom dev, uma boa dev, você precisa sair da bolha da tecnologia e ir para as outras habilidades. Então, aprender a conversar com o seu cliente, tirar as ideias da cabeça dele, faz parte das habilidades de um bom dev. Então você precisa saber. Hoje em dia, eu ajudo bastante a revisar os requisitos. Muitas vezes, e olha que lá na empresa o pessoal é bem forte nesse sentido, né? Tem pessoas específicas que conseguem fazer essa tradução, mas mesmo assim ainda gera confusão, coisas que não ficam claras, coisas que não ficam próximas da tecnologia, não estão muito próximas do dia a dia do cliente, mas não estão próximas do software. Que muitas vezes o software até já existe, e aí você precisa só conectar a ideia dele no que já existe. É difícil fazer essa transição. Mas no final, se você não aprender a fazer, ninguém vai ligar se você sabe fazer ou não. A pessoa só quer, no final, usar o software que você faz. Então, os interessados em saber somos nós. Então, a gente precisa aprender a tirar isso da cabeça do cliente. E teste de unidade vai te ajudar muito com isso. Porque se você não tem um requisito, você vai ter que ensinar as pessoas a escrever. Porque se você não tiver um requisito, vai ser duro fazer teste de unidade. Porque você vai fazer o teste de unidade com base naquilo que você entendeu. E aquilo que você entendeu não necessariamente é aquilo que seu cliente precisa. Eu sei que às vezes parece óbvio falar isso, mas não é. Porque na maioria das vezes é isso que você vai encontrar nas empresas. Devs fazendo uma coisa e clientes pedindo outras coisas. A gente faz coisas que não atende. Então é uma coisa muito óbvio, mas que ninguém faz, né? Se você não tiver um requisito bem escrito, com tudo aquilo que o seu cliente pediu, é difícil você fazer teste. Se você fizer da sua cabeça, você pode fazer? Pode. Se o seu cliente está do seu lado e ele te falando as coisas, você pode fazer? Pode.
Só que o que ele falou, se não está escrito, depois vai gerar discussão. Não estou dizendo que tem que ser um livro, seus requisitos, mas em algum lugar isso precisa estar registrado para você conseguir lembrar. As pessoas não fazem por mal, ninguém é mal intencionado. Eu vou ferrar os caras lá porque eles não sabem fazer. Não é isso que acontece. Às vezes pode até parecer, mas não é isso que acontece. É só que as pessoas não lembram. Você também não vai lembrar. Às vezes você escreve um código hoje, daqui uma semana você não lembra o que você fez. É normal, certo? Com todo mundo funciona desse jeito. Então, ajudar a escrever requisitos é muito bom para você como dev. Pode ser bom para a empresa, pode ser bom para um monte de gente, mas para a gente, como dev, isso faz bastante diferença. E o teste de unidade também me guiou para isso, né? Porque eu tinha essa necessidade. Pô, requisito não está claro, como é que eu sei se está certo ou não o que eu fiz? Então eu preciso começar a ajudar, senão o requisito vai vir todo torto aqui e não vai me ajudar depois. Um terceiro ponto aqui na parte comportamental. Isso é uma coisa bem curiosa, né? Eu passei a valorizar mais o trabalho com os QAs. É muito comum nas empresas a gente ter times de QAs ali dedicados, principalmente nas grandes empresas, e os devs começam a achar que o QA ele é inimigo, que ele tá lá para ferrar a nossa vida. Eu tenho certeza que eu vou passar para ele, que ele vai achar um monte de bug ali e vai me ferrar. Não é assim que funciona. O teste de unidade me fez ver eles mais como aliados do que como inimigos. É muito triste ver nas empresas que o pessoal fica discutindo. Tem muita gente, eu já passei em outras empresas, que o pessoal não queria passar trampo pro QA. Porque falava que não, você ficar passando trampo pro QA vai ficar me atrasando a vida aqui. Eu não preciso dele. Manda pra frente lá e já era. E aí existem situações e situações em contexto da sua empresa, tem rivalidades com gestão, com pessoas, tem de tudo que você imagina na área aí. Mas no final do dia, de verdade, o QA é nosso aliado. O QA não é inimigo. Então não fica discutindo com o QA. O fato de você fazer mais teste vai te colocar pertinho dele lá. Primeiro, porque ele tem, como ele tem pontos de vistas diferentes dos devs, né? Eles olham o sistema de um jeito diferente, ele vai ter ideias diferentes. Ele vai te passar coisas que você provavelmente não enxergava. Eu também fui um dev que brigou várias vezes com o pessoal de QA e falei, mas isso aí tá errado, isso aí não foi pedido, isso aí não sei o que lá. No final, você ficar falando que não pediu ou que pediu, não resolve o problema do seu cliente. Esse é o ponto. Existem coisas que você pode fazer porque tem orçamento, porque tem tempo, porque tem tudo isso. E não estou dizendo que essas discussões não são relevantes. É só que o foco final é entender o problema do cliente e resolver ele. E aí você ficar falando que o cliente não pediu direito ou que não sei o que, não resolve o problema dele. Então, mesmo que você pegue um requisito, o cara não pediu um negócio lá, que era importante. E aí se eu quero falar, mas isso aqui não faz o que precisa. Aí você fala, mas isso aí não foi pedido. Não é uma briga, sabe? Não precisa ser. Não precisa ser uma discussão. Não é, mas não pediu, então não vou fazer. Não, calma. Mas isso não estava no pedido. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar? Para melhorar? Ou para contornar a situação? Porque se tiver, a gente para de fazer e faz de outro jeito. Talvez custe mais? Talvez custe mais tempo. Mas vamos negociar aqui, porque de repente, então, se isso aqui é mais importante, a gente prioriza isso e desprioriza outras coisas. E a gente faz essas outras coisas depois. Né? Porque, cara, acontece, a gente erra os pedidos. Você também erra. Todo mundo erra. Né? Então, é uma via de mão dupla ali, né? É muito importante você criar essa proximidade com os QAs. Olhar para ele como aliado e não como inimigo faz muita diferença no seu dia a dia. Primeiro porque diminui a taxa de estresse, né? Porque essas discussões aí só servem para gerar estresse mesmo. E uma coisa muito legal que aconteceu comigo é que eu comecei a aprender muito mais com eles. Porque como eles têm um ponto de vista diferente do nosso, como dev, muitas formas de testar, né, enxergar o teste, eu aprendi com os QAs. Mas então aqui eu preciso criar um cenário de teste. Pô, é legal ele ter um registro do cenário, porque ele descreve o que ele vai testar. Pô, isso faz diferença. E se você parar para pensar, teste de unidade é uma descrição do que o programa tem que fazer. E tem muito sentido, né? Tem muita ligação com as coisas. QA geralmente tem método.
E isso, cara, faz muita diferença para você que é dev. O QA ele tem uma metodologia de trabalho. Porque, por um lado, ele pensa diferente também, porque ele não precisa se preocupar com design patterns, ele não precisa se preocupar com conexão com banco de dados, com SQL Server, com Oracle, com não sei o que. Ele não tem essas preocupações, então ele pode focar a energia dele em outras coisas. Então não é ótimo que alguém que está perto de você, que tem conhecimento para te oferecer, e que te oferece assim de graça, sem você precisar correr atrás, cara, é um adianto de vida gigantesco. Então hoje eu aprendo muito com os QAs, muito. Muitos deles às vezes nem sabem, né? Mas eu aprendo demais com a forma como eles fazem as coisas. E eu recomendo que você aprenda também. Quanto mais teste você fizer, mais próximo você vai ficar dos QAs. E aí você vai começar a entender o trabalho deles. Não como uma coisa que te prejudica, né? Mas como uma coisa que soma para todo mundo. Não só para a empresa. Vai somar para você também. Você vai ver que faz muita diferença. Para mim fez. Todo esse conhecimento que eu trago aqui no canal, muitas das coisas vieram de coisas que eu aprendi com os QAs. Então faz bastante diferença aí no seu dia a dia. Bom, o vídeo já ficou muito longo, então vamos lá para a conclusão, para fazer um fechamento aqui. Não tem nada que seja impossível de você aprender. Eu sei que eu falei um monte de coisa aqui que parece que, mas isso aí, cara, você vai fazer um curso, você lê vídeo no YouTube, lê artigo na internet, você vai aprender também. Talvez você aprenda, talvez você seja o tipo de pessoa que aprende só vendo, só lendo. Não acredito muito nisso, mas, sei lá, estatisticamente pode ser que existam pessoas assim. Eu não sou assim. Então eu não tô aqui para ficar falando de coisas bacanas que eu vi na internet ou de livros que eu li. Eu tô aqui para dividir experiências com você. E é isso que eu quis trazer hoje aqui. Dividir coisas que eu aprendi e que eu acho que se você fizer, você também aprende. O teste de unidade ele me levou a todos esses aprendizados. Coisas que eu estudei, que eu coletei, que eu fiz curso, que eu não sei o que. Existe uma reunião de tudo isso. Mas o teste de unidade foi que despertou interesse em arquitetura, foi o que despertou interesse em produzir código mais simples, foi o que despertou habilidades de analisar problema. Tudo isso veio sim do teste de unidade. E é interessante como são coisas que a gente não percebe. Eu falo aqui de teste de unidade toda semana com você, e essa questão do troubleshooting para mim não era clara. Ficou claro, eu fiquei presente para isso há algumas semanas atrás. São aprendizados interessantes, né? Então, o teste de unidade ele acaba te levando para algumas coisas e você não vai perceber. Então, eu gostaria muito que você comece a fazer teste de unidade, óbvio, mas que você comece a perceber esses aprendizados. Porque eu acho que quanto mais você percebe, mais você se empolga com o assunto. Eu fiquei muito feliz quando eu percebi que muitas das técnicas que eu usei para analisar um problema vieram da minha habilidade de teste de unidade, né, do meu conhecimento com teste de unidade. Achei muito interessante e eu acho que isso também vai motivar você a fazer mais testes. Por último, é sempre importante lembrar aqui que nem tudo são flores. Então eu trouxe vários efeitos colaterais positivos do teste de unidade. Mas também existem os efeitos colaterais negativos. Não é que fazer teste de unidade sempre vai ser legal e bacana e vai te gerar benefícios. Tem coisas que ficam mais esquisitas, tem coisas que não são tão positivas assim, tem coisas sim que você pode considerar como negativos. Mas esse vai ser um assunto para um próximo vídeo, porque esse aqui eu já encerrei. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha aí. Se você gostou muito e achou que ele te ajudou, assina o canal porque ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tiver outras coisas que você acha que o teste de unidade te ajudou, caso você faça teste de unidade e que você aprendeu, um efeito colateral interessante, divide aí comigo nos comentários. Se você achou também que eu falei abobrinha aqui ou discordou de alguma coisa, coloca aí também um comentário, porque é sempre legal ter essa discussão. Eu aprendo muito com vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.